Meus alunos e alunas do nono ano, professor Soares trazendo aqui mais uma aula para vocês, falando desse tópico regra de 3. É um conteúdo na sequência do estudo de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, e quero falar para vocês por que esse nome se chama aqui regra de 3. Ou seja, toda proporção ela tem 4 termos, né? Eu já escrevi aqui de lado. Eu tenho um termo, por exemplo, o termo A dividido por B é igual ao termo C dividido por D. Então, escrito dessa maneira, que nós temos na simbologia da matemática uma proporção. Essa palavra que fala aqui, termos dois extremos e dois meios, veja aqui, ó, se eu vou escrever o A dividido por B, que está em forma de fração, eu vou escrever desta maneira: o A dividido por B igual ao C dividido por D. Então veja que o B e o C, eles são chamados de meios aqui na simbologia, que eles são os dois termos que estão no meio dos 4 termos, né? O B e o C. O A e o D, esses que estão mais afastados aqui na proporção, nós chamamos de extremos. Então, numa regra de 3, recebe esse nome porque geralmente você tem nesta proporção 3 termos e você quer descobrir um termo, né? Então, se você, por exemplo, você tem uma proporção de 2 sobre 3, ou seja, 2 dividido por 3, ele vai ser igual a 4 dividido por esse x, né? Vamos dizer que a incógnita x, que representa um número, que se colocado aqui nesse lugar, você tem essa igualdade, ou seja, razões iguais. Então, aqui nesse exemplo, quem são os meios? Os meios é o 3 e o 4. E os extremos é o 2 e o x. Então, em toda proporção, o que diz em toda proporção? Que o produto dos meios, ou seja, a multiplicação dos meios é igual à multiplicação dos extremos. Então, eu posso fazer aqui os meios 3 multiplicado por 4, ele vai ser igual à multiplicação do 2 por esse valor que eu quero descobrir, que aqui eu estou chamando de x. E dessa multiplicação você tem 3 vezes 4, 12, 2 vezes x é igual a 2x, e aí nós chegamos nessa igualdade, que é uma equação do primeiro grau, né, que nós chamamos, e para descobrir qual é o número que multiplicado por 2 é igual a 12, esse número você descobre fazendo a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, eu também posso fazer dividido esse 12 dividido por 2 e esse 2x também dividido por 2. Eu poderia dividir por qualquer valor. Só que ao dividir por 2, eu vou descobrir o valor do x, porque 2 por 2 dá igual a 1. Eu não preciso escrever o 1 como coeficiente multiplicativo aqui do x. Eu só escrevo aqui o x. Ou seja, 2 dividido por 2 igual a 1. Eu vou escrever só o x. E 12 dividido por 2 igual a 6. Então, o número que está aqui no lugar do x é o número 6. Para que eu tenha essa proporção, né? Onde a razão de 2 para 3 seria igual à razão de 4 para 6. Né? Então, a regra de 3 se dá exatamente por essa expressão de você ter 3 termos. Ó, veja que aqui você tem o primeiro termo, o segundo termo e o terceiro. Você tem 3 termos. E você quer descobrir esse 4 termo. Aí está aí a origem desse nome regra de 3, né, que sempre aparece na resolução desses problemas que envolvem grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então aqui nós temos 2 situações. A primeira situação fala de um consumo de combustível por quilômetro rodado, né, de um determinado veículo. Então aqui nós temos a seguinte situação: olha, o problema envolve 2 grandezas, que é a distância percorrida e o consumo de álcool. As unidades empregadas para medir essas grandezas são, respectivamente, o quilômetro
para medir a grandeza, distância, né? E o litro para falar do consumo, né? Do que foi consumido pelo carro para fazer aquele deslocamento. Então aqui nós temos na sequência uma seguinte situação. Ao indicar por X o número de litros de etanol que serão consumidos, podemos montar o seguinte quadro. Então eu tenho aqui distância percorrida em quilômetro-litro e consumo de etanol em litro, né? Então vamos analisar essa tabela aqui fazendo o seguinte. Eu vou colocar aqui distância, essa distância percorrida ela está em quilômetro, e eu tenho aqui o consumo, que é a outra grandeza, esse consumo está em litros, né? Então vamos analisar aqui as informações que estão nesse quadro, né? Então nessa distância de 180 quilômetros, observe que o consumo de etanol foi de 15 litros, né? E 210 quilômetros serão quantos litros para fazer esse trajeto? Então a nossa pergunta ela vem para cá e eu vou chamar esse consumo de etanol, vou chamar de X. Então vejam aqui que eu tenho uma regra de 3. Eu tenho 3 termos, o 180, 210, o 15 e o X, e quero descobrir o X. Então aqui eu tenho uma regra de 3. Né? Eu tenho 4 termos, um deles eu quero descobrir e eu tenho 3 valores conhecidos dos outros termos. Então, nessa proporção, o que eu tenho aqui? Eu tenho distância percorrida, 180, 15 litros. 210, quantos litros? Ora, vamos analisar primeiro se são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, se são diretamente proporcionais, a razão entre os termos correspondentes são iguais. Ou seja, eu posso fazer essa razão entre o primeiro termo de uma grandeza com o primeiro termo de outro, o segundo termo de uma grandeza com o segundo termo da outra grandeza, né? Então, se 180 eu uso 15 litros, 210 eu vou ter que usar muito mais litros. Então, eu já estou vendo aqui agora que são grandezas diretamente proporcionais. E das grandezas diretamente proporcionais, nós já estudamos que vale a seguinte condição, ou seja, o primeiro elemento de uma, 180, dividido pelo outro valor da outra, é igual ao segundo valor de uma, dividido pelo segundo valor da outra, né? Que são esses termos que nós chamamos de correspondentes. Então, nesse caso aqui agora, eu botei aqui a nossa regra de 3, os meios é 15 vezes 210 e os extremos é 180x. Então, eu posso fazer produto dos meios, que é o valor de 15 vezes 210, vai ser igual a 180 vezes o x. Então, esse valor de 15 vezes 210, nós podemos, vocês podem verificar aí, 210 multiplicado por 15, você tem o valor de 3.150. Então aqui eu tenho 3.150, que vai ser igual a 180 multiplicado por x é 180x. E para descobrir o valor que multiplicado por 180 resulta 3.150, basta que a gente possa dividir esse valor por 180, ou seja, é 3.150 dividido por 180. Aqui também eu vou ter essa igualdade, o segundo membro dela, 180 dividido por 180. Então, esse 3.150 dividido por 180, nós vamos ter o valor correspondente a 17,5. Então, aqui eu tenho 17,5, que é igual a 180 dividido por 180, eu vou encontrar aqui o meu valor do x. Então, esse x representa para nós aqui exatamente o consumo de litros de combustível para percorrer 210
quilômetro de distância. Então, um segredo aqui para a gente sempre resolver com muita propriedade essas regras de 3 é a identificação, se são diretamente ou inversamente. Se for diretamente proporcional, a razão entre os seus termos correspondentes são iguais. E os termos correspondentes, vou repetir, é o primeiro de uma grandeza dividido pelo o primeiro termo da segunda grandeza. É você dividir o segundo termo da primeira grandeza pelo segundo termo da segunda grandeza, né? Então aqui você tem essa relação sempre que eu tiver grandezas diretamente proporcionais. Então aqui no exemplo seguinte, veja que nós temos uma situação diferente. Aqui eu tenho a velocidade. Vamos aqui, tem duas grandezas. Nós temos a grandeza, vamos fazer aqui de lado aqui, a grandeza velocidade. Essa grandeza velocidade aqui ela está em quilômetro por hora. E nós temos também a grandeza tempo. A grandeza tempo que aqui para nós ela está em horas, né? Aqui simbolizado pela letra H. Então vamos ver aqui. Se a velocidade média for 60 km por hora, vamos indicar aqui, ó, 60 km por hora, Vânia leva 4 horas para fazer determinado percurso. Certo dia, ela aumentou a velocidade média. Ela saiu de 60 para a velocidade de 80 km por hora para percorrer aquele trajeto. E a pergunta, quanto tempo levou agora? Então a pergunta vai ficar aqui lá na grandeza tempo, né, que eu quero descobrir. Então vamos analisar o seguinte: se com a velocidade média de 60 km por hora fez em 4 horas, se ela aumentar essa velocidade, ela vai diminuir esse tempo. Então se aumenta uma grandeza que a outra diminui, essas grandezas são inversamente proporcionais. Então veja que aumenta, porque de 60 vai para 80. Então a outra, ela não vai aumentar, a outra vai diminuir. Então, como é o exemplo de uma grandeza inversamente proporcional, o que vai acontecer? Vai acontecer que o produto dos seus termos correspondentes, eles são iguais, né? Quais são os termos correspondentes aqui? É o primeiro da primeira grandeza e o primeiro da segunda grandeza. Esse produto são iguais. Então eu posso fazer 60 vezes 4 vai ser igual ao produto de 80 vezes o x, né? Dessa maneira. Então aqui o que vai acontecer? Nós vamos fazer agora 60 multiplicado por 4 vai dar 240, que é igual 80 vezes x dá 80x. E para descobrir aqui o valor do x, eu divido agora o 240 por 80. E aqui do outro lado, 80x dividido por 80, nós também vamos encontrar aqui x. E 240 por 80 dá igual a 3. Então esse x representa para nós aqui, no caso, 3 horas, né? Se ele sai de 60 para 80, ao invés de gastar 4 horas para fazer aquele trajeto, ele vai fazer em 3 horas. Então aqui é o exemplo de grandezas que são inversamente proporcionais. Sempre lembrar, se são grandezas diretamente proporcional, a razão dos seus termos correspondentes são iguais. Se for inversamente proporcional, o produto de seus termos é que são diretamente proporcionais. O produto dos seus termos do primeiro, segundo por segundo, né? No caso aqui nós fizemos 60 vezes 4 igual 80 vezes x. Então, esses produtos são iguais. E dessa maneira você descobrir o termo, né? O terceiro termo da regra de 3. Tá certo? Então eu vou trazer na sequência um outro vídeo para vocês comentando essas atividades que estão propostas aí na página seguinte.